Namastê, boa tarde, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão de um vídeo bastante importante, cujo título, Quem é Deus? Estou falando do Deus Criador, não o que está na Bíblia, né? Não aquele que foi inventado lá, que é o tal do Javé. Estou falando de Deus, o Criador do universo. A física moderna, ela evoluiu dando a nós uma versão do cosmos, né? Hoje nós conseguimos separar ciência de espiritualidade. A ciência já quebrou muitos dogmas religiosos. Então, antigamente, mais para trás, aí, tempos atrás, haviam muitos dogmas. As religiões inventaram muitos dogmas e a ciência ela foi quebrando um a um, né? Até que chegamos, né, na situação atual que nós nos encontramos. Antigamente, a Terra era o centro de tudo. E o homem era o centro do universo. O homem tinha a ideia de que existia somente a Terra. E que o Deus era só o Deus da Terra. E que o homem era a figura principal da Terra, ou seja, do universo. Que o universo constituía-se do quê? Da Terra, das estrelas que eles viam, do Sol, da Lua, né? Então, existia um Deus só para eles, existia a concepção de que o homem era super poderoso, que todo o universo trabalhava só para ele, que Deus fazia as coisas só para o homem, não tinha a noção, né, de que o universo é um todo imenso. E a religião, ela fortalecia isso, porque os maiores conhecimentos que foram trazidos aqui pela humanidade, foi através da religião, né? Que a religião achou por bem juntar, né, junto com a política de uma determinada região para administrar aquilo lá, para guiar a sociedade. Então, foram criando-se dogmas, foram criando situações da maneira como eles viam, da maneira como eles tinham a condição de ver tudo aquilo que fazia parte ao seu redor, porque tudo era obscuro. Eles não sabiam que a Terra era redonda, eles não tinham noção de como se formava uma estrela, eles não tinham noção do tamanho do universo, eles não tinham noção de nada, eles não sabiam química, não sabiam física, não sabiam matemática, muito menos. Era raríssimo o povo que sabia matemática, os árabes, né? Então, diante do conhecimento simplório que eles tinham, eles foram fazendo a concepção de quem seria Deus, de quem seria, como seria o universo, como as coisas se processavam, e colocaram o homem no centro de tudo isso. Ou seja, tudo existe para o bem do homem, tudo existe para o homem apenas. E o homem se acha ainda hoje o centro do universo, quando na realidade não é bem isso. A religião fez com que nós acreditássemos, né, mas a ciência ela se afastou da religião. Houve um tempo, né, há muito tempo já, a ciência deixou de trabalhar com a religião. A ciência deixou de ficar provando as coisas criadas pela religião. E ela começou a fazer as suas pesquisas em cima de coisas reais, né? Em cima com as possibilidades que existem hoje, né? Não precisa pela matemática, ele calcula a distância da Terra até o Sol, até a Lua, do que são formados todos esses astros. O homem ele pode ir para a Lua, ele pode vasculhar todo o universo, né, uma parte da nossa galáxia, porque existe 100 bilhões de galáxias solta por aí. A nossa, ele consegue ainda visualizar, ele consegue, né, ter o entendimento do que é formada a nossa galáxia, quanta estrela tem, fazem-se a contagem, né, através da matemática, da física e da química.
E, atualmente, né, a ciência está explicando sobre Deus. Só que ela está fazendo essa explicação de Deus aos moldes da física. Né? Como seria isso? Aos moldes da física quântica. Né? Ela não tem outros meios. A física, a ciência, né? Ela é exata. Então, ela está tentando provar a existência de um Deus aos moldes da física quântica e vem quebrando muitos dogmas da igreja. Muitos e muitos e muitos. E muitos ainda serão quebrados. Então, todas as religiões elas estão passando por uma, não diria uma catástrofe, mas estão sendo passadas a limpo. Por quê? Porque antes elas se baseavam nos dogmas, elas se faziam ser verdadeiras através dos dogmas e na simplicidade do ser humano para acreditar naquilo. Hoje as pessoas não acreditam mais nisso, porque hoje nós temos a possibilidade de muitas pesquisas, nós temos a possibilidade, né, de buscar em muitas outras situações o entendimento necessário para nós ficarmos simplesmente presos, né, na mentalidade daqueles seres de antigamente que mal sabiam ler e que mal sabiam escrever, muito menos ler. Eles não tinham conhecimento de nada para se expressar, eles não tinham conhecimento, né, de psique, eles não tinham conhecimento da mente humana, eles não tinham conhecimento de nada disso. Então, para eles, o sol era Deus, a lua era Deus, tudo que eles viam, que eles se achavam ter mais poder do que eles, algo que eles não pudessem alcançar, seria um Deus, seria o divino para eles, né? O que nos ensinaram até hoje é muito simplista. Né? Um exemplo disso é ensinar que Jesus é o Deus de todo o universo. Né? É ensinar isso, ou ensinar que Jesus é o Deus de toda a terra. Não é, porque os judeus não acreditam em Jesus. Porque os comunistas, os países socialistas que seguem a cartilha de Marx, eles não acreditam nem em Jesus e nem em Deus. Então, ele é um ser, né, um arquétipo poderoso para determinada civilização, para determinada sociedade, para determinadas civilizações, mas não para todas. Né? Isso que muda um pouco a história. Então, Jesus, ele não é um Deus do universo. Então, eles fazem muito, né, de colocar lá aquele Deus, né, do universo na figura de Jesus. Muita gente fala, e o Deus Jesus, Jesus é Deus, né? Não existe isso. Isso é muito simplista para a gente acreditar no mundo de hoje. Eu, há muito tempo, já não acredito nisso, não. Então, quando eu falo que não acredito nisso, muitas pessoas já me chamam de ateia, né, que eu não acredito em Deus, mas eu não acredito mesmo. E isso foi feito por homens primitivos. Como que eu vou poder ficar acreditando lá atrás no que um homem primitivo, que mal sabia das coisas, não sabia nem quem ele era mesmo, e falar para mim quem é Deus? Eu não posso acreditar nisso. Isso é contra os meus princípios éticos. Eles nem sabiam que a Terra era redonda. Antigamente, eles tinham ideia de que a Terra era chata, terra plana, né? Que deu uma discussão violenta quando Olavo de Carvalho trouxe isso, quando ele quis dizer que a civilização ela está evoluindo, que antigamente acreditava-se que a Terra era plana, né? Mas a oposição a ele pegou esse chavão aí e ficou distribuindo por aí, dizendo que Olavo de Carvalho falou que a Terra era plana e criou os terraplanistas. Porque tem gente que acredita nisso. Quando eles diziam que a Terra era plana, o que eles queriam dizer? Que em cima ficavam os encarnados, os espíritos encarnados, no céu, que eles viam no firmamento, era o céu, né, para onde todo mundo vai, os bonzinhos iam todo para o céu e que Deus estaria sentado lá, numa nuvem de certo, não sei, os anjos, cada um em uma nuvem, e Deus em uma nuvem. E embaixo, né, da terra, como eles não tinham noção, não viam nada, né, ali seria o quê? Seria o inferno, onde todos aqueles que tivessem cometido um pecado iriam parar, né?
Nessas alturas, o Japão estava ferrado, o outro lado do mundo não existia para eles, porque eles viviam ali naquele lugar sem comunicação com ninguém, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha luz elétrica, não tinha nada para eles se locomoverem. Eles andavam de barquinho, mal de barco, né, de navio, né, não tinha como, eles atravessavam os mares, mas eles não tinham noção, né, de que a Terra era redonda, porque quando você olha no nível do mar, lá quando você vê um barquinho vindo, ele vai sumindo, sumindo, sumindo. Isso quer dizer o quê? Que a Terra é redonda. É um dos exemplos de que a Terra é redonda, é esse, é no mar, que você vê ali quando junta a linha do horizonte ali, né? Que a gente vê ao longe, o barquinho vai indo na praia, a gente pode ver isso. Aquele barquinho, aquele barco, ele vai indo, 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 e depois ele some. Por que ele some? Porque a Terra é redonda. Se a Terra não fosse redonda, ele não sumiria, né? A gente ia continuar vendo, mesmo longe, um pontinho, mas ele desaparece, ele vai desaparecendo, desaparecendo, e de repente você não vê mais nada, né? Porque a Terra é redonda. Mas eles não tinham essa noção antigamente. Eu duvido que algum ser, antigamente, parasse na beira de uma praia para ficar observando o horizonte. O único mar que apareceu lá nas escrituras aí no Antigo Testamento, né, foi quando Moisés abriu o mar para que eles passassem, né? Então, quer dizer, é também simplista isso, porque, na verdade, ele abriu, foi o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, ele não é exatamente um mar, né? Seria, assim, é um lugar onde havia, quando tinha cheia, ele enchia, e quando era a época de seca, ele abaixava tanto ali que era possível passar por ali e tudo, né? Não era mais do que um rio, no caso, vamos dizer, né? Não era um oceano, né? Era simplesmente algo imaginativo, né? Que faz parte isso aí da fantasia humana. Para dar mais ênfase nas coisas, é necessário que se coloque essas coisas folclóricas, né, para o ser humano imaginar. A mente vai imaginando coisas, né, quando você vai e domina aquela mente, né? É muito sábio isso que as pessoas fazem. E nós temos muito mais de 100 milhões de galáxias no universo. Então, por que somente nós, os terráqueos, teríamos o privilégio de ser os únicos no universo? De ser os únicos a ter um Deus exclusivo para nós? A ter um Jesus que venha nos salvar? Que privilégio nós temos? Vivendo no mundo caótico em que nós estamos vivendo hoje, com tanta maldade, tanta coisa ruim acontecendo. Nós somos privilegiados por isso. Então, o ser humano antigamente, ele tinha muita mania, né, de se colocar sendo um privilegiado. É o caso dos judeus que acharam lá que Deus deu um pedaço, deu lá um país para eles que seria a terra prometida deles, só deles, e o resto, e os árabes, e os chineses, e os japoneses, né, os índios que existiam aqui na América. O que aconteceu com esse povo? Quer dizer, era o povo excluído, que Deus não queria saber desse povo, só queria saber lá dos hebreus. Por que esse privilégio todo? Precisa questionar isso, né? O Deus Criador é algo que nossa consciência, né, possa alçar. Então, falar, não, Deus Criador é algo que a nossa consciência não consegue alcançar. Por mais inteligente que seja um ser humano, ele jamais vai conseguir falar quem é Deus. Não sabemos. Nós nunca vamos saber quem é Deus, porque a nossa mentalidade, ela não consegue entender esse fenômeno. Nós não temos consciência suficiente para entender esse processo. Então, né, quando você vai encontrar com uma pessoa lá, tem muitas publicações aí, o cara falou, ó, Deus veio até mim ontem à noite num sonho, e vai acontecer isso na sua vida. O outro lá, Deus está falando para mim
que você será próspero, que você dá, amém, que vai ser próspero, né? Mas não foi Deus que falou. Gente, por que Deus vai aparecer para uma determinada pessoa para falar de uma outra? Por que ele não aparece para a própria pessoa para falar para a própria pessoa? Se ele pode aparecer para aquela outra lá, ele pode aparecer para qualquer um. Não existe privilegiado. A pessoa fala, ai, porque Deus apareceu para mim. Ontem Deus, tem uns evangélicos agora, uns pastores que estão fazendo uns shorts, né, ou reels aí, para aparecerem na mídia também, né? Na internet todo mundo quer aparecer. E eles fazem lá, e Deus apareceu para mim hoje na manhã, e eu tive uma visão, você que está vendo isso aí, não passe esse vídeo para frente. Você ouça porque tem uma bênção para você. Você vai, Deus me falou, Deus disse. Isso, gente, é uma blasfêmia muito grande usar o nome de Deus em vão. Segundo, querer enganar o outro. Terceiro, enganar-se a si próprio. 3 situações graves estão ocorrendo aí. Porque Deus, ele não escolhe o privilegiado para falar com ele, porque o Deus está dentro de todo mundo, cada um faz as suas próprias profecias. O ser humano tem que entender que ele não precisa fazer profecia para o outro, ele não precisa, já temos o Apocalipse lá que estão tentando entender aquilo. Eu vou falar de novo, acho que eu já devo ter dito aí em um dos meus vídeos, o que é o Apocalipse. O Apocalipse, primeiro vou falar o provérbio. O provérbio 181, aquele que tem todas as letras da Cabala, nada mais é do que as cartas do tarô. Os 22 arcanos do tarô está lá na Bíblia, nesse salmo. Esse salmo, aquele grande lá, que tem todas as letras, né, as letras da Cabala, né? Que a Cabala também, as pessoas têm mania de dizer que a Cabala, ela é, como é que diz? Aqui, é 118. No 118, essa Bíblia minha aqui é uma Bíblia do Almeida corrigida, né? Porque existem Bíblias que estão no 119 também. Aqui tem as letras do Torá, o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ri, Zayan, Et, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samet, Ain, e assim por diante. Essas letras aqui são símbolos da Cabala judaica, né? Então, cada uma delas, ele faz uma revelação. É uma revelação, né? Por exemplo, primeiro ele fala, bem-aventurados os retos, seu caminho, ele, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, e assim por diante. Esse é o Salmo 118. Quando você vai lá no Apocalipse, comecinho do Apocalipse de João, é a consequência de todo esse Salmo 118. São 22 situações, né, dizendo o que vai acontecer mediante cada símbolo da Cabala judaica. E os arcanos maiores do tarô são criados em cima dessas letras, o A, o B e o C, porque esses símbolos, eles significam letra A, letra B, letra C e assim por diante. E a profecia, né, Apocalipse é isso. Então, as pessoas não precisam... Então, a igreja, ela condena, né, a religião, ela condena, só não pode ler tarô, que isso aí é besteira. Ao mesmo tempo, né, ela ensina, ela faz previsões.
que agora os pastores lá estão fazendo previsão. Porque quando você chega com uma pessoa e fala, Deus falou para mim, você está fazendo uma previsão para aquela pessoa, porque aquela pessoa ela tem um livre-arbítrio. A coisa pode estar até no caminho dela, algo bom no caminho dela, porém, se ela, de repente, ela não quiser aquilo, ela faz uma escolha contrária, é o livre-arbítrio trabalhando, ela está exercendo o seu livre-arbítrio e pode mudar qualquer situação, se pode mudar a qualquer hora. Essa história de dizer, o meu destino está traçado, isso não existe, você pode mudar a qualquer momento, dependendo da energia que você está vibrando naquela hora ali. Né? Então, as religiões ensinam as leis, né? Dizendo que um Deus, que se você não obedecer o Deus, né, eles criaram um Deus e vem para vocês e fala assim, se você, essa é a lei de Deus, se você não acreditar, você vai para o inferno, se você não seguir, você vai para o inferno. As civilizações antigas, antes de Cristo, elas eram pessoas nômades, pessoas que viviam pelo deserto, buscando alimento, buscando o que fazer, né? Buscando por terra. Então, como até quando nós vamos continuar acreditando que havia escrita, tudo era contado de boca em boca. Eles contavam, onde eles iam, eles falaram, sabe? Aconteceu tal coisa, eles iam passando nos lugares onde eles ficavam um tempo no lugar, eles contavam aquela história da criação, ia para o outro, contavam novamente, ia na outra, sabe, fulano lá, fulano de tal, lá mora em tal lugar, aconteceu isso com ele, mudava para outra situação. E nós vamos ficar acreditando nisso, que passava de boca em boca. A ciência, então, foi quebrando todos esses dogmas aí, né? E a religião ensina as leis de Deus. Lá vem a lei, ele fala, não, a lei é essa. Se você não obedecer, você vai para o inferno. Né? Você não vai, se você for bonzinho, você vai para o céu. Onde fica o céu? Lá em cima, nas nuvens. Onde ficava o inferno para eles? Lá embaixo. Você sabe hoje que a Terra é redonda. Você vai ficar acreditando que o inferno fica embaixo da Terra? Na parte de baixo da Terra? Não, né? Não vai, porque todo mundo sabe, né, que céu e inferno é um estado da pessoa. É um estado, porque ela é um espírito, ela continua. Se ela fez coisas boas, se ela viveu, né, buscando pelo autoconhecimento, tentando se entender, ela vai dar continuidade a isso, ela vai viver no céu, vamos assim, um estado de espírito dela vai ser um estado calmo, tranquilo, sem estresse, sem nada. Agora, se de repente ela viveu aqui o tempo todo, vibrando, energia negativa, ouvindo só coisas negativas, a hora que ela desencarnar, ela vai falar com aquele pessoal todo negativo, só coisas ruins, ela vai se imaginar que ela está num lugar ruim, que ela está no umbral, naquele lodo lá, preso lá com aquele pessoal, com aquela turma lá, todo sofrendo as dores. Por quê? Por que estão sofrendo as dores se as dores fazem parte do corpo? Isso deixa mais claro ainda que tudo é invenção da mente da gente. Por isso que nós temos que reprogramar nossa mente, começar a pensar em coisa útil, em coisa verdadeira, em coisa real. Ficar livre de tudo esse lixo que foi acumulado em nós por tanto tempo. Então, veja bem, se Deus é o criador de tudo, né? De tudo. Certa vez tinha duas pessoas, né? Um sacerdote e um sacerdote cristão e um sacerdote de uma outra religião, eu não vou dizer qual é. E eles estavam conversando e o cristão chegou para o outro e falou assim para ele, o meu Deus é poderoso. Meu Deus, ele criou todas as coisas que existem e foi criado pelo meu Deus. Você acredita nisso? Ele perguntou para o outro. Daí ele falou, sim, acredito. Daí ele falou assim, mas você acredita nisso? Ele falou, sim, acredito que o seu Deus tenha criado tudo isso. Então, agora, eu vou lhe fazer uma pergunta, me responda. Quem criou o pecado?
Porque se você está falando que Deus criou todas essas coisas, o pecado que tanto a religião condena foi criado por quem? Por Deus. Você não está falando que Deus é o criador de tudo? Aí ele falou sim. Daí ele virou e falou assim: não, quem criou o pecado foi o demônio. E daí o outro falou assim para ele: ah, tá. E quem criou o demônio? Ele parou para pensar, ele ficou em dúvida, ele falou assim: olha, você acabou de falar para mim que o seu Deus criou tudo que existe, então ele criou o demônio. E se o demônio criou o pecado, quem é o maior pecador? O seu Deus que criou tudo ou Satanás, o demônio que criou o pecado? Por que ele criou o demônio? Para que o demônio criasse o pecado para ficar martirizando a vida do ser humano. E outro cara saiu pensando sem encontrar as respostas. Essa conversa aqui, ela deixa claro, né, que na lógica, né, aqui foi Deus que criou tudo, porque ele falou que Deus criou tudo que existe, né, que não se permite quando se fala numa coisa que o homem possa criar, eles não acreditam que é Deus que criou tudo, né? Então você vai atribuir tudo para a criação de Deus, você vai atribuir tantas as coisas boas como as ruins. Agora, se você tem o discernimento, se você acredita que você, como ser humano, pensante que você é, você também pode criar coisas, você pode co-criar, você vai passar a entender que todas as coisas ruins que acontecem foi o homem que criou para poder viver bem. Olha quanta atrocidade o homem tem feito para se dar bem na vida. Ele não iria criar o pecado? Ele não iria criar também, não ia se transformar no Satanás? Num demônio? O demônio nada mais é do que o homem criando as coisas ruins que existem por aí. Você acha que Deus iria criar, né, uma figura feita o demônio para criar um monte de coisa ruim para ficar sacrificando o homem? Claro que não. É a consciência do ser humano que está criando essas coisas erradas aí, levando todo mundo ao sofrimento. Né? O martírio, porque é criado pela ignorância do entendimento sobre Deus. As pessoas estão criando coisas, né, que elas não assimilam aquilo, elas estão aceitando coisas por ignorância, né? Que quando ela busca pelo entendimento, quando ela busca pelo conhecimento, ela vai chegar à conclusão que certas coisas não cabe mais ela acreditar, porque tudo no universo evoluiu. E o homem, na verdade, o homem continua sendo o centro da religião. O centro da religião não é o divino. O centro da religião não é a busca pelo entendimento. O centro da religião é o ser humano, o homem. E está errado. Porque a religião não é religar com o divino. Então, o centro da religião deveria ser o quê? Deveria ser Deus, o Criador verdadeiro e único, né? E tentar explicar como se processa o seu contato, o contato de Deus com o divino. Não colocar o homem no centro da religião, criar leis para que, se ele obedecer, ele vai para o céu, se não obedecer, ele vai para o inferno, né? Porque é isso que está acontecendo atualmente. Atualmente acontece isso. Tem muitas pessoas que discutem, falam, poxa, mas como você não acredita nisso? Está lá aqui na Bíblia, está escrito aqui, né? Que se você pecar, você vai para o inferno, que se você não pagar o dízimo, você vai ficar pobre, você não vai ter o retorno. Né? Não seria mais prático se chegasse para os seus adeptos e falassem, olha, nós precisamos nos reunir num local, sob um teto. Esse local requer gastos. Nós vamos precisar ter um lugar limpo, higiênico, em condições para que nós possamos nos reunir com os aparelhos para todos funcionando para a gente utilizar,
né? Então, aquele valor que você paga do dízimo nada mais é do que um valor para arcar com essas despesas. E se você fizer isso de coração, do que o ser humano faz de coração, você receberá em dobro. Por quê? Porque você está desfazendo de bens materiais. Você tem que ser desapegado da matéria para você alcançar, né, a evolução. Porque se você é apegado, você não consegue caminhar, né? Quantas pessoas perdem oportunidades da vida de seguir em frente, ir para um caminho melhor, para uma situação melhor, porque está apegado, por exemplo, numa casa que mora lá desde a infância, né? Num carro que foi o primeiro carro que comprou, não pode desfazer daquilo. Isso não pode acontecer, porque quando ele desencarnar, ele não vai levar nada disso, vai ficar tudo por aí, né? Quer dizer, é uma ignorância você ficar achando que você possa ter algo, dizer que é seu. Não é, tudo aqui é de. Vai ficar. Vai ficar porque ele não é seu, você não consegue levar essas coisas, entendeu? Então, esse modelo, né? Esse modelo aí de Deus que inventaram, né? Do divino, já não dá mais, nós não devemos criar um modelo de Deus. O Tai Chi ensina o seguinte, né? Quando perguntaram para ele quem é Deus, e ele responde que não existe uma fórmula para você designar Deus, e que você deve seguir caminhando, que você deve seguir o caminho da vida andando, aprendendo que Deus se manifestará para você. Mas é o seu Deus. Não é um Deus que você tem que sair depois pregando, eu descobri quem é Deus. Deus é assim, 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 assado. Não. Cada um descobre o Deus dentro de você. Ele vai fazer aquela concepção de Deus, né, dentro dele. Mediante aquilo que eu retenho dentro de mim, é o Deus para mim. É o Deus que existe. E é assim que as coisas processam, né? A gente só encontra. Como que você encontra Deus na sua vida? Estando em silêncio, meditando. Através da meditação e em silêncio, você encontra o Deus que você procura. Né? Deus atual é uma programação cultural. Ele foi programado para ser ensinado assim para as pessoas. E cada doutrina tem a sua ideia de Deus. Por que, que lá na União Soviética não se acredita em Deus? Porque ele segue o marxismo. Uma criança marxista lá já nasce com a ideia de que Deus não existe. Uma criança cristã, ela nasce com a ideia de que Deus existe, criador de tudo. Quem dessas crianças aí é o que está errado e quem está certo? Nenhuma das duas, as duas estão erradas, porque elas estão acreditando num Deus criado por uma doutrina e que está sendo imposto a elas. Não é o Deus verdadeiro que elas estão buscando dentro de si. Essas crianças crescem, aonde depois elas são seres humanos, adultos, e ela ainda continua acreditando nessas crenças que lhe foram impostas, porque elas não se deram ao trabalho de buscar a verdade, a realidade das coisas. Então, esse Deus que existe por aí, né, é um Deus programado culturalmente. Cada cultura criou um modelo de Deus e sai pregando por aí. Né? E quer que as pessoas aceitem aquilo como verdadeiro, porque a doutrina é dela, ela acha que é melhor. Antigamente acontecia as guerras assim, eles brigavam pela posse da terra, e aquele que ganhava, o Deus dele era o mais poderoso, né? E ele falava, não, meu Deus, eles rezavam, oravam antes de ir para a guerra, né? E quem ganhava chegava e falava, meu Deus é mais poderoso do que aquele, porque meu Deus derrotou outro, né? Então, é a guerra dos deuses. Essa é a guerra dos deuses. Então, o que nós temos que ter em mente? Quem é Deus? Eu não sei.
Eu não sei. Eu sigo uma energia forte que eu tenho dentro de mim, que me direciona, que me abençoa e que me dá muita satisfação, que me faz crescer a cada dia. Agora, se isso eu não posso dizer que é o Deus, é o meu. Cada um deve encontrar o seu. E o caminho é fácil, tem a trilha mística aí no meu canal, nos vídeos anteriores, para você seguir o caminho, buscar por esse Deus que tem dentro de você. Mas é para você, não é para divulgar para as pessoas que você encontrou o verdadeiro Deus e sair por aí querendo pregar para as pessoas, porque não vai funcionar. Deus é algo individual, Deus é algo que está dentro de nós. E compete a nós acessá-lo e buscá-lo quando nós necessitamos de ajuda. E é isso que eu queria deixar para vocês. Namastê.